Ao vivo. Boa noite, boa noite. Que coisa maravilhosa poder estar aqui nessa sexta-feira, não é, Saulo? Verdade, coisa boa. Olha, sexta-feira aqui com o Saulo Farias. Vai ser uma sexta e uma live abençoada. Amém. E eu coloquei mais assim, uma live especial. E é especial mesmo, gente, é especial. Sabe por que é especial? Porque nós somos especiais. Nós somos especiais porque nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, olha, como somos importantes, hein, Saulo? É verdade. Como somos importantes. Você que está do outro lado, muito obrigada por estar aqui assistindo, participando. Isso é maravilhoso, gente. Hoje nós vamos estar aqui com o Saulo, porque ele vai ter que explicar para a gente o que é esse maratonado. É só o Saulo mesmo, gente. Isso é coisa do Saulo. Depois vocês vão entender porque é coisa do Saulo mesmo, né? Porque esse maratonado, de onde surgiu, como foi que Deus inspirou, porque isso não é coisa assim, sabe? Eu não acredito que é simplesmente, eu tive uma ideia, porque sabe o que é? Eu acordei pensando, não acredito nisso não. Eu acredito que foi o próprio Deus que tocou, que o inspirou, e aí ele vai explicar tudo isso pra gente. Tá certo? Muito obrigada por cada um de vocês que estavam aí esperando por essa noite maravilhosa, tá? Mas antes, Saulo, se você me permitir, Sim, claro. eu quero iniciar lendo um livro aqui, o livro de João. O livro de João, acredito sinceramente que você conhece esse capítulo e esse versículo. Eu particularmente acho lindo. João capítulo 15. João 15, versículo 16. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Coisa linda, hein? Repara só, Ele nos escolheu. Não foi a gente que escolheu Ele, né? Ele nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, né? Para darmos frutos, né? Frutos. E olha, eu creio que esse maratonado vai dar muitos e muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Gente, deixa eu apresentar para vocês quem é o Saulo. O Saulo Farias, conheço o Saulo. Saulo tinha 26 anos de idade. Tá ficando velho, né? Eu também, pior que eu também. Nós estamos bem, tá? Graças a Deus. Também na fita, né? O Saulo tem 26, né? Bom, gente, olha, o Saulo, ele é o esposo amado e apaixonado da Geisa. Eles dois têm 2 rapazes lindos, que eu os conheci quando eles eram assim, bem pequenininhos, né, Saulo? Um menorzinho do que o outro, onde um e o outro ia puxando o outro, né? Eles vão completar no próximo mês, nós também, ó, eu e meu esposo, né, agosto, né, no próximo mês, eles vão estar completando 18 anos de casados. Eles são diáconos da igreja Sara Nossa Terra, do Jacintinho, não é isso? Olha que prazer, né?
Olha que prazer, para mim é uma honra tão grande que sinceramente vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do prazer de poder estar dizendo tudo isso. Somente eu, o Saulo e Deus sabe, né? De como eu fico feliz em dizer tudo isso para vocês, tá certo? Mas agora vamos deixar de conversa, né? E vamos ao que nos interessa. Agora é o Saulo que vai conversar, né? Sobre como é que surgiu. Vamos lá? Vamos lá. Como é que surgiu, Saulo? Como foi que surgiu essa ideia de maratonando? Maratonando, né? O Novo Testamento em um único dia. Me diz isso, porque ó, eu estou querendo entender. Sinceramente, eu fico querendo entender, eu fico em casa, mas peraí, como é que ele vai fazer isso em um dia só? Como é que é? Não vão parar, não vão comer, não vão tomar água, não vão... Eu tô me perguntando tudo isso, né? Porque eu tenho que saber e o povo também. Como foi que surgiu e como é que vai ser? Tá. Em primeiro lugar, assim, agradecer, né, a Deus e a você pela oportunidade de estar aqui participando da sua live. Dizer que eu acompanho muitas lives que você faz, com vários temas, é um tema importante. E agradecer pelo espaço. E você que está vendo a gente, já vou pedir oração, né? Porque é um desafio grande que a gente vai fazer. E assim, como é que surgiu, né, esse desafio? Durante um bom tempo da minha vida, assim, na transição, né, de adolescência, juventude para vida adulta, meu quarto foi o meu mundo. A verdade é essa, né? Então, assim, ali era a minha vida, meu ambiente. E eu passava dias, horas lá e estudando, né, pesquisando e tal. Até aí, assim, não seria algo ruim, né? Um jovem está ali estudando, procurando conhecimento, não é algo ruim. Mas a motivação que eu tinha, né, dentro de mim era assim, carregada de frustração, né? Por decepções com pessoas, por dificuldade financeira. Então, aquilo acabou criando dentro de mim uma energia tão grande, né, para acumular conhecimento secular. E aí eu acabei que adoeci, né? Adoeci. Pra você ter uma ideia, eu era tão radical que eu dizia assim, meus amigos diziam, Saulo, vamos assistir um jogo, né? Vamos à praia. Eu pensava assim, se eu for, eu vou estar perdendo essas horas de estudo. Então eu não vou, porque enquanto eu estou perdendo essas horas, o meu concorrente está estudando, ele está se preparando. Então quando eu chegar na prova, o que adiantou? Ele está lá na praia, está assistindo a um jogo ou a um filme e tudo. Então assim, chegou um ponto que eu não me permitia viver, né? Assim, interagir com as pessoas, com a família, e aí foi aumentando, né? Porque o diabo ele aproveita das suas feridas para ir destruindo, você nem percebe, né? É verdade. Muito sutilmente, por isso que a Bíblia diz que ele vem com um sapatinho de lã, né? É Então eu pensei que eu estava fazendo algo bom para mim, né? Estudar, buscar conhecimento e tal. E aí, o que é que aconteceu? Eu aumentei o nível, né? Então eu comecei a ficar sem dormir direito, né? A minha mãe às vezes ia me oferecer alimentação, vai almoçar e tal, dizendo agora não, né? Porque eu estava tão empolgado ali estudando que eu ficava trancado ali. Então assim, eu passei a deixar de fazer muitas coisas vitais para o organismo, né? Que é dormir e comer, principalmente. E aí, com essa carga toda de conhecimento que eu estava buscando ali, fatalmente não ia dar certo, né? Então, realmente eu adoeci gravemente e tive dificuldades, né, para manter aquele ritmo que eu estava. E aí acabou uma desilusão, né? Porque você acaba dizendo assim, poxa, eu confiei tanto na minha força de estudo, né, na minha capacidade, e agora, o que é que sobrou? Só os escombros de um estudante, né, que não consegue mais manter aquela performance, né? E aí eu fui crescendo, né? Fui assim, minha vida foi tomando outros rumos e tudo. Mas sempre gostei de estudar e sempre estudando, casei, trabalhei e tudo.
E assim, ficou aquele trauma, entendeu? Tipo assim, aquele quarto, ele passou, foi, né? Representou algo onde eu adoeci, sabe? Então, o quarto onde a gente dorme, onde a gente ia para descansar, representou durante muito tempo na minha vida algo ruim, né? Porque, poxa, como é que eu vou ficar no meu quarto agora? Será que eu não vou adoecer novamente? Será que eu posso fechar? É o seu trauma. Exatamente, né? Será que se eu ficar lá umas horas, será que eu não vou desencadear outra situação ruim para mim, né? E aí, assim, isso durante algum tempo ficou mal resolvido dentro de mim, né? E aí eu vendo uma live da pastora Thalita Pereira, ela falando da perda da filha dela, né? Ela disse, não, eu perdi minha filha e tal. Foi um momento muito difícil e eu tive que aprender a ressignificar aquele trauma, né? Para que naquela data, naquela memória, eu não puxasse aquela energia ruim para dentro de mim. E aí quando foi na terapia, na minha sessão, né, contigo, gente, ela é minha terapeuta, uma bênção. Né, então assim, digo, né, para vocês sabem disso, para quem eu posso, para quem tem acesso a mim, eu sempre passo, porque uma pessoa cristã, né, uma pessoa que tem uma base cristã, que tem uma base de responsabilidade ética, né, então a gente acaba indicando com certeza de olhos fechados. E aí com a Cláudia, acho que foi ano passado, eu acho, né, em abril, mais do ano passado, se não me engano, e aí a gente conversando numa sessão, aí você disse, olha, a gente tem que fazer esse exercício de ressignificar, né, ou seja, substituir aquela memória, porque na nossa vida as experiências elas vão marcando a gente, né, ou positivamente ou negativamente, né, desde criança, né, a gente se recorda, não, eu caí de bicicleta, sofri um trauma, né? Quebrei uma perna, um exemplo. Poxa, aquilo foi um trauma, né? Isso. Ah, não, mas a gente viajou, foi para conhecer uma cidade nova, foi conhecer um zoológico. Então aquilo marcou positivamente, né? E aí, nesse processo de ressignificação, eu acho interessante assim, que quando Deus ele insiste comigo, aquela palavra, sabe, ela fica reaparecendo, sabe, durante algum tempo. Aí veio a pastora Thalita falou, a Cláudia falou também. Aí eu falei, então realmente eu preciso ressignificar, né, aquele momento, aquela coisa ruim que eu vivi. Mas eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou ressignificar a leitura, o meu quarto, né, todo aquele tempo que eu vivi lá. E eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, né? E aí quando foi agora, acho que em junho mais ou menos, aí eu pensei, por que não pegar o quarto, né? Pegar a leitura e trazer a palavra de Deus, que foi assim, uma das chaves, né? Para que eu pudesse sair daquela situação que eu estava, psicológica muito ruim. E aí eu disse, por que não trazer a palavra de Deus e fazer uma leitura no quarto? Aí assim, com o pastor Lucinho também, que eu acompanho as lives dele, ele fica dizendo, você tem que fazer loucuras por Jesus, está louco por Jesus. Aí eu acabei juntei tudo, né? Assim, essa ressignificação e fazer essa loucura, porque o objetivo é ler o Novo Testamento ininterruptamente, né? Sem parar para descansar, nem alimentação, nada, só uma aguinha assim, só para hidratar, né? Mas o objetivo é esse, é ler ininterruptamente, de Mateus a Apocalipse. Né? Então, assim, as pessoas podem dizer, Saulo, mas acho que você não vai conseguir, para que fazer isso, né? É uma loucura e tal. Mas, gente, assim, para mim, é algo que vai virar muitas chaves dentro de mim. Já começou, né? Sim. Já começou a virar essas chaves dentro de mim. Por quê? Porque durante algum tempo da minha vida, nesse tempo que eu estava lá no quarto, eu valorizei muito assim, o conhecimento secular, a filosofia grega principalmente, né, a pré-socrática, a socrática, então eu estudava muito aquilo, lia bastante, e eu ficava assim, encantado, poxa, como é que Aristóteles mediu a circunferência da Terra sem ter nenhum instrumento, sabe? Então eu passei a valorizar muito mais esse tipo de conhecimento,
né, secular do que a palavra de Deus, né? Isso. E aí eu passei a desprezar a palavra de Deus e hoje eu entendo que aquela forma que eu fiquei ali no quarto, não me alimentando, não dormindo, foi um sacrifício para uma coisa que não valeria a pena, entendeu? Para mim, idolatria, né? Porque a gente pensa assim, idolatria é só algo, né? Assim, que eu pego um objeto e coloque ali e vá adorar, ficar ali prostrado, mas o conhecimento, os livros, era a minha idolatria. Isso. Né? E 1 João 2,16 ele diz assim: mas a soberba da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos não é do Pai, mas do mundo. Então, a minha soberba, né, o meu orgulho, era ter aquele conhecimento dentro de mim. Né? Então, aquilo ali para mim era: eu não dependo de Deus, não dependo da igreja, não dependo dos meus pais, não depende só de mim. Quanto mais conhecimento secular eu acumular, quanto mais eu souber, melhor para mim. Porque aí eu sou autossuficiente, né? A ideia seria essa. E na verdade, quando eu olho para aquele período, eu não construí nada, né? Eu não consegui passar em nada, não consegui fazer faculdade, entendeu? Por quê? Porque eu estava um emaranhado de dardos, de setas do inimigo, né? Do diabo para me destruir. Para destruir, né? você. Me destruir. Lembrando uma coisa importante aí, que eu gostaria que você enfatizasse, até para os jovens, né? Os jovens, porque afinal de contas você estava ali, um jovem, né? Brigando com Deus, querendo, né? Se afastando dele, né? Você não queria, estava numa luta. Né? Você estava numa luta, né? O inimigo querendo de todas as formas, ele sabia o calcanhar de Aquiles, que era justamente os livros, a tua leitura, né? E aí ele colocava cada vez mais filosofias, e você mergulhando e querendo botar Deus de lado, né? E é como se você fosse desprezando mesmo o Deus dos teus pais. Por que eu digo Deus dos teus pais? Porque você nasceu em um lar cristão, não é verdade? Você nasceu em um lar cristão e você estava brigando com Deus, você não queria mais, né? Eu lembro que eu olhava para você e teve ocasiões que eu olhava para você e eu dizia, mas eu só vejo você pregando. Eu lembro que eu olhava para você e disse, eu vejo você pregando, eu vejo você, eu sei, Saulo, eu não sei dizer a você, mas Deus tem algo muito, muito importante assim em sua vida, né? Tem um propósito, Ele tem algo para você, né? Quando você falava, quando você já tinha feito as pazes com Ele, né? Porque você teve essa palestra aqui que marcou muito, né? Essa palestra que você estava lá olhando e disse, eu vou, né? Que palestra foi essa aí, Saulo? Então, eu naquele tempo tinha o Orkut, né? E aí, tempo do Orkut, gente, aí abafa aí. Algo mais novo, você não sabe o que é isso, né? Eu faz pouco tempo, né? Mas é a dinâmica, né? Como é que tá o mundo pós-moderno. Aí eu tava no trabalho, e assim, eu tenho um péssimo hábito, eu gravo as coisas, sabe? As coisas que me marcam, eu gravo um dia, uma hora e tal, sabe? Eu tava no trabalho à tarde, aí subiu lá um post, né? E dizia assim, palestra do pastor Jusceni, que ele é pastor, mas ele é filósofo, teólogo, né? E aí ele ensinava na faculdade, na FITEAL, aí tinha lá, uma palestra aberta ao público, né? Teologia versus filosofia, quem tem razão. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu vou assistir, isso aí vai ser legal, viu? Quero ver como é que vai dar isso aí. Aí eu fui mais por curiosidade, né? Não era um culto, era uma palestra mesmo. E assim, só para o pessoal entender assim, o que representou aquilo para mim, porque assim, quando eu me frustrei, né, então
a raiz da amargura ela foi crescendo dentro de mim, né? E a Bíblia fala sobre a raiz da amargura, né? E ela foi crescendo, ela foi se enraizando dentro de mim. Por quê? Porque muitas dificuldades, né, financeiras e assim, as pessoas também me traíram, né, na igreja e tudo mais. E aí, assim, eu me fechei, né? Eu passei as pessoas, eu passei a olhar com desconfiança. Então, por isso que eu também voltei mais pro meu quarto, né? Porque ali é um local seguro dessas ameaças, sim, né? Sim. Mas isso foi restaurado, graças a Deus. E aí, o que acontece? Eu cheguei até um ponto também de dizer assim, que eu só perdia para Deus porque eu dormia, né? Então, se eu não dormisse, eu ia acumular conhecimento a um ponto de se tornar parapálido. Então, veja o perigo, né? E aí, até o ponto de romper mesmo, né? Quer saber uma coisa? Deus, né? Se Ele existe, é para Ele. Eu não acredito mais, eu acredito em mim. Então, eu vou fazer o meu, vou ser bom naquilo, vou escolher uma ciência, vou ser o melhor que eu puder naquilo ali, a Torre de Babel, né? Vou construir aqui a minha torre de conhecimento, pronto. Ninguém vai me tirar daqui, entendeu? E aí, quando eu vi essa palestra, eu estava sob essa influência de todos esses pensamentos, né? Essa palestra foi o quê? Acho que em 2006, 2007, por aí. Não lembro exatamente o ano. E aí eu fui lá, sentei lá no meio pro final, né? Porque eu não era aluno de teologia, de filosofia, nada, eu estava só como ouvinte mesmo. E aí, no meio da mensagem, da palestra lá, o pastor Juscelino disse bem assim: olha, a filosofia, ela tem assim, o objetivo, né, de buscar a verdade através da palavra, né, vai formulando perguntas que levam a respostas, que essas respostas levam a formular outras perguntas, né, e vai, né, sempre nessa sede insaciável, né, de buscar a verdade através da filosofia, de perguntas, de questionamentos. Mas a resposta para essas perguntas, ela já foi revelada através de quem? Justamente da palavra. Aí como assim da palavra? Do Logos, né? Aí por quê? Porque a própria palavra se fez carne, né? Ou seja, Jesus ele veio em palavra e ele se revelou, né? Então não adianta fazer pergunta mais, porque as perguntas já foram todas respondidas por Jesus, né? Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a palavra. Aí assim, naquela hora ali foi como se eu fui atingido por uma bomba de hidrogênio, entendeu? De uma bomba nuclear, porque assim, na minha mente, aquele sofisma que eu estava carregando, né, até então, ele foi totalmente destruído na hora, sabe? Então assim, eu comecei a chorar muito naquele dia. Eu olhava para as pessoas, o que está acontecendo, né? Esse cara estava aqui na palestra, estava bem, está começando a chorar. E eu chorei mesmo, sou assim, manteiga derretida, né? Eu não sou assim, estou com vontade de chorar, vou guardar. Mas eu vou chorar, a emoção que está aparecendo, eu não vou, né? E aí chorei muito naquele dia. E quando terminou ali, eu fui para casa. E eu nem sei como eu cheguei em casa, não lembro. Não lembro como eu cheguei, qual foi o caminho que eu fui. Eu não lembro, não é porque faz tempo, porque é hoje. Eu não lembrava nem daquela, mesmo dias depois, entendeu? Porque assim, foi tão assim, sobrenatural aquilo ali que aconteceu, aquela palestra, que eu não sei explicar. Assim, sabe, foi uma palavra diretamente para mim, né? Assim, se aquela palestra serviu para instruir pessoas e tal, mas para mim não. Para mim ela abriu meus olhos, né? Porque foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Verdade. Foi cirúrgico, né? Olha, foi Deus agindo, né? Você percebe não que naquele momento você foi liberto, entendeu? Deus, ele estava ali cuidando de você, ele sabia do teu sofrimento, ele estava vendo, ele não tinha te abandonado, ele sabia da tua história, ele sabia, sabe, que você estava confuso, ele sabia que você estava amargurado, ele sabia os motivos, ele sabia de tudo, né? Ele sabia que aquele menino estava perdido, mas ele pertencia a ele, né? Tanto é que ele usou uma palestra para libertar você. Se fosse um culto, eu talvez não entenderia. Isso, né?
Então ele usou ali aquela, sabe, era isso que Deus fez, foi isso que Deus fez, né? Deus simplesmente usou. A Bíblia não diz que ele usa quem ele quer, não é verdade? Então ele usou, né? E quando foi ali naquele momento, tanto é que você saiu atônito, a tua mente, tudo dentro de você, sabe? Estava ali, ó, além de agradecido, feliz, mexido com todos os teus sentimentos, sabe? Com tudo, todas as tuas emoções, porque você estava grato, você estava ao mesmo tempo envergonhado perante Deus, você estava assim, grato porque Ele existe realmente, eu não tenho para que brigar com o meu Deus. Tá entendendo? Olha que mistura linda, olha que coisa fantástica, né? Essa semana eu fiz uma live e eu falei daquela, quando Jesus curou aquela mulher, né? Ele estava pregando num dia de sábado e tinha uma mulher encurvada que ele chama de filha de Abraão, ou seja, porque era uma mulher de fé, né? Filha de Abraão, e ela se aproximou. Aquela mulher estava encurvada durante 18 anos, mas aquela mulher era uma mulher de fé, entendeu? Uma mulher de fé. Você era um menino de fé e Deus sabia disso. Deus sabia disso, entendeu? Assim como aquela mulher era uma mulher de fé, ela não faltava aos cultos, ela não faltava, né? Quando Jesus, ele tocou naquela mulher cirurgicamente, olha, tu imagina quando, e ele disse, mas há 18 anos foi o trauma daquela mulher, né? Tu imagina, ela estava face a face com a dor dela, com tudo que tinha causado o trauma dela. Tu imagina o furacão na mente daquela mulher, a dor daquela mulher, ela diante de tudo, de toda a lembrança, de toda a memória, diante o medo, o pânico, tudo diante dela ali naquele momento ali, mas era necessário porque é o confronto. Nós só somos libertos diante disso, do confronto, né? E Jesus Cristo fez justamente isso, né? Ele confrontou você, usando aquele homem ali, né? Aquele professor, ele confrontou você, né? Quando ele disse, olha, não tem mais, a palavra já veio, né? Já tem todas as respostas. Né? Então ali você olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha onde botar, sabe? Eu acho que você derramou-se em lágrimas. É verdade. Entendeu? Então aquela mulher ali, ela foi curada, sabe, imediatamente, mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela, tudo dentro dela, né? Porque realmente é assim que acontece dentro do ser humano. Entendeu? Porque são as emoções, são os sentimentos, é tudo, é mexer com tudo, mas é somente assim que a gente é liberto. Entendeu? Quando mexe com tudo aquilo ali, né? Quando a gente está face a face com o que nos fez mal, né? Aí nós somos libertos, né? Então foi isso que aconteceu com você, né? E aí, acontecendo com você, olha como a sua vida começou a mudar. Como foi sua vida a partir de então? Aí, por exemplo, as perguntas que eu tinha antes, né? E depois desse acontecimento, como é que ficou? Até hoje eu tenho perguntas, né? Então, eu acho que todo ser humano tem perguntas, questionamentos sobre isso, sobre aquilo, né? Mas aí eu vou para Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Então, se Deus resolveu revelar o seu Filho, por exemplo, né, uma das coisas que Ele nos revelou Jesus, trazendo Ele aqui para este mundo, então,
Isso me pertence. Esse conhecimento me pertence, pertence a todos nós, né? Mas coisas ocultas que ele não quer revelar, que ele não quis revelar, pertence a ele, né? Então, assim, eu não tenho como assumir esse papel de Deus, né? E aí eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, que todas essas leituras que eu fiz, mas Deus sempre me apontou para ele, sabe? Porque, por exemplo, Thomas Hobbes, ele vai dizer lá, em Leviatã, ele fala assim, que o ser humano ele tem uma mente finita e Deus é infinito. Então a nossa mente jamais vai conseguir compreender a totalidade de um ser infinito, né? Sem dúvida. Então, assim, isso era sempre batendo, né, em mim, entendeu? Sim. A própria filosofia que eu ia ler, ela batia em mim. Aí eu ia ler, por exemplo, Montesquieu, do Espírito das Leis. Aí ele vai dizer, logo no iníciozinho do livro, ele fala assim, que até a natureza possui suas leis. Então, por isso que os homens não podem se furtar de ter as leis, né? É necessário que haja as leis para regular as coisas, para controlar a vida das pessoas e tal, trazer uma estabilidade, uma paz social. E aí ele fala assim, que alguém criou essas leis na natureza, entendeu? Então alguém precisa criar essas leis para os homens. E quem foi que criou essa lei da natureza? Não é? Foi a própria natureza? Foram os homens? A gente sabe que não foi. Os homens não criaram essa lei da natureza, lei das físicas, né, gravitacional, essas coisas todas. Então, não foi também a maçã que caiu na cabeça de Newton, ela não criou a gravidade, né? Nem o próprio Newton, porque ele já descobriu isso depois, né? Então, alguém criou muito antes de Newton. Alguém que é muito maior do que Newton, muito maior do que Salomão, né? Então, quem foi que criou tudo isso? Deus. Através de quem? Da palavra, né? Do verbo, que estava lá criando todas as coisas. Então, quando isso, assim, eu tive a compreensão, né? Essa dimensão, aí, como o apóstolo Paulo disse, tudo aquilo que eu tive antes, eu considero como perda, né? Como esterco, como lixo, né? E hoje, assim, não dizendo que não há uma contribuição da filosofia, não estou dizendo isso, né? Para as leis, para a ciência como um todo, mas que cada coisa tem a sua importância, e quando eu peço na balança a palavra de Deus, se a filosofia vem de encontro a ela, qualquer ciência, qualquer coisa que seja, né? Não tem como argumentar, né? Não tem como questionar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? Então, por mais que a gente queira filosofar, ou programação de computadores para controlar coisas, criar coisas e tudo mais, mas Deus está acima de tudo, muito maior, muito avançado do que tudo isso, né? Então não tem como questionar, né? É verdade, é verdade. Ô Saulo, então o maratonando será só um dia? Só um dia. Só um Só um dia. dia. Mas esse evento, ele só ocorrerá uma vez? Olha, Cláudia, assim, para chamar a atenção das pessoas para o evento, né? O que é que a gente, Deus colocou no meu coração? Fazer pequenos vídeos, né? Para a gente ir chamando a atenção das pessoas. E assim, eu sou meio mundo de Bob, né? Aí eu tô com um caderninho aqui, sabe? Tá ali o caderninho. Aí eu tô com o caderninho ali, daqui a pouco aí vem uma ideia, tô no carro, anoto, vou dormir, tenho uma ideia de um vídeo. Então assim, já tenho um monte de vídeos para fazer. Inclusive, sai um vídeo agora 8 da noite, né? Nós programamos no YouTube, então o vídeo da semana é a vagas, né? Então você não pode perder esse vídeo. Esse vídeo é um chamariz para o Maratonando. Então assim, a ideia é continuar fazendo esses vídeos após o Maratonando e alimentando, né? São os vídeos assim de impactos, né? Com mensagem forte e assim curtos, né? Porque eu entendo que as redes sociais, a gente tem uma velocidade muito grande, né? E assim, para você entender também, Cláudia, a Cláudia me conhece assim do dia a dia, sabe que eu estou falando a verdade nesse aspecto também, que eu tinha totalmente aversão às redes sociais, né, Cláudia? Você sabe, né? Então assim, foi sofrível para mim criar Instagram, né, Facebook e outras coisas. Então, hoje, após o Maratonando, tive que criar Kawaii, TikTok, voltar minha conta do Twitter, sabe? Então, assim, para divulgação mesmo do reino, né? Do reino de Deus. E da palavra, principalmente, de Deus, né?
Então eu tive que criar e fazer esses vídeos, assim, realmente é uma maratona para mim esses vídeos também, né? Porque a gente está filmando de madrugada, da noite, final de semana, ao mesmo tempo estou viajando, né? Vou a São Luís gravar. Daqui a pouco ele está em Nova York. Daqui a pouco ele liga para mim do Polo Sul. Mas tem uma Nova York aqui na Paraíba, né? No Maranhão, né? Se não der certo nos States, a gente tem uma aqui também. Né? Então, assim, tem essa situação. E depois a gente vai ver como é que vai ficar maratonando, né? Mas, assim, eu tenho uma intenção também, e eu vou começar a intensificar depois as orações nesse sentido, que é maratonar a leitura. Eu vou logo passar aqui em primeira mão, você já vai olhando também aí. Que é maratonar a leitura da Palavra de Deus nas praças de Maceió, sabe? Deus tem colocado isso. Por quê? Porque eu passo nas praças hoje. As praças inicialmente foram criadas com a intenção assim de congregar as pessoas, encontros de estudantes, né? Troca de ideias, né? Famílias, lazer. Hoje, infelizmente, as nossas praças estão servindo assim para abrigo de pessoas, né? Para uso de drogas, né? Violências, né? Assaltos. Então, assim, Deus tem colocado no meu coração de pegar esse maratonando e fazer a leitura de alguns trechos, logicamente, né? Lá nas praças de Maceió, sabe? Sim. Mas vamos ver quando é que vai ser, se Deus vai realmente aprovar, né? Essa parte do maratonando. Mas é assim, de levar a palavra de Deus, né? Para as praças. Amém. E transmitir isso ao vivo, né? Amém. Pequenos trechos. Aí sim, mundo de Bob, né? O que é que eu penso em fazer? Chamar o pessoal dos metais, né? Para fazer uma sonoridade legal, uns tambores também, né? Para dar uma guerra, né? Espiritual. E aí, após essa tocar a trombeta e os tambores rugir lá, vai lá, ler a palavra, entendeu? E encerrar, sabe? Então, é anunciando, né? A gente vai anunciar logo na música e depois vem a palavra para fechar. Amém, amém. Pensando em fazer isso. Esse é o Saulo. Olha só, uma pessoa extremamente simples, humilde, né? E eu me lembro, uma vez, ele ainda não era advogado. E eu me lembro que ele disse para mim que o sonho dele era ser advogado. Hoje o Saulo tem um escritório belíssimo, sabe? Lindo isso tudo aqui, essa estrutura todinha lá fora, por lá, tudo isso aqui. Eu fico assim vendo o esforço, né? Ele sempre foi estudioso, esforçado, ele sabe tudo que teve de enfrentar, né? Para chegar aonde ele precisa. Eu sei que ele tem, os sonhos dele não pararam por aqui, porque os sonhos dele são os sonhos de Deus, os sonhos que Deus implantou no coração dele, né? Ele é um exemplo assim de fé, um exemplo de perseverança, de determinação, de garra, né? De esforço de um ser humano, né? Esforço que todos nós precisamos olhar e dizer assim, puxa, não é querer imitar, não é querer copiar, mas dizer assim, nossa, são bons exemplos, por que não seguir, por que não eu posso também me esforçar, por que não também sair da cama, por que não também olhar e dizer assim, eu posso, porque em Deus eu posso todas as coisas. Assim como Saulo olhou para Deus e disse, em Deus eu posso todas as coisas, você também pode. Todos nós podemos. Então é isso o que ele está fazendo. Assim como ele viu, assim quando eu olhei também para ele, né? Eu sempre digo, Saulo, não sei se eu disse para você, eu digo para todo mundo, eu disse,
Ai, olha, se eu não fosse o que eu fosse, eu ia ser caça-talentos espirituais. Porque quando eu boto o olho em um, né? Aí parece, sabe que é Deus me mostrando alguma coisa assim? Eu olho para a pessoa não vê ainda o que é e eu vejo o que ele é, né? Eu vejo porque Deus está me mostrando, né? Então, é isso, tudo que o Saulo está fazendo hoje, né? Eu vi só um pouquinho, né? Eu não vi tudo, de forma alguma, mas eu vi só um pouquinho, eu vi assim, olhei para ele e disse assim, existe um propósito nesse rapaz, existe um propósito especial, um propósito para salvar vidas, um propósito para trabalhar para o reino de Deus. Nós precisamos fazer isso, eu, você, o Saulo, todos nós precisamos fazer isso hoje, muito mais do que nunca. E quanto mais trabalhamos para o reino de Deus, o que é que a Bíblia diz, Saulo? As outras coisas serão acrescentadas, né? Nos serão acrescentadas. É verdade, né? Então, é assim, gente, é assim. Às vezes as pessoas não compreendem. Ah, por que as pessoas... Por que os outros estão tendo isso? Mas eles não estão vendo que eles estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Experimente você colocar o Senhor em primeiro lugar. Experimente. Vamos. Faça a sua prova com Deus. Experimente. Se você colocar Deus em primeiro lugar confiantemente, você vai ver o quanto Deus vai fazer em sua vida. E assim como Saulo está aí fazendo esse projeto na vida dele, e eu sei que muitos outros projetos, porque é assim, quando a gente faz não para mais, né? Outros virão. Deus vai abrindo, vai mostrando outros, vai mostrando. A gente não para mais, né? Então, experimente. Coloque Deus em primeiro lugar. Pare de lamber as suas próprias feridas. Pare de se lamentar tanto. Pare de viver chorando. Pare de ficar olhando para o seu umbigo. Pare. Olhe para os céus, olhe para Deus. Ele sim, tem o que te oferecer. E quando você olhar para Ele, e quando você começar a fazer de fato a vontade dEle, pode ter certeza, a vontade dEle, não a sua. A vontade dEle, pode ter certeza que as outras coisas, tudo aquilo que você precisar, Ele vai acrescentar na sua vida. Porque Ele é fiel. Quando diz que Ele é fiel, eu não tenho mais nada a dizer. Ele cumpre tudo. Amém? Amém. Saulo, eu gostaria que você finalizasse se despedindo, convidando o pessoal aí, né? Então, gente, dia 30 de julho, esse sábado agora, 8, nós estaremos com a transmissão ao vivo, a partir das 7 da manhã, do Maratonando Novo Testamento. Vai ser a leitura. Essa tem licença para mostrar aqui, vai ser a versão BJK, certo? Então a gente vai ler de Mateus a Apocalipse. Não vou parar para explicar, nem pregar, não é isso não, é a leitura, tá certo? Ininterrupta. E aí, a nossa missão é essa, a gente tem pensado em fazer assim, né? De ler até Apocalipse, Mateus Apocalipse, sem intervalo, sem alimentação, porque, gente, eu fiz isso involuntariamente, né? Fiz muito sacrifício para algo que é uma letra morta, né? E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para mim, vai ser uma virada, né? Vai ser uma ressignificação realmente de verdade, porque, assim,
esse contato com a palavra de Deus, ele é muito benéfico para a nossa vida. Ele vai nos limpando, ela vai nos orientando, trazendo vida, né? E assim, eu costumo pensar da seguinte maneira: há 3 tipos de recompensa, Cláudio, para quem lida com a palavra de Deus, sabe? Há as pessoas que ouvem. Já é bom? Sim, porque a palavra de Deus diz assim, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas tem outra recompensa para quem guarda, né? Então, se você guarda, você vai é uma pessoa sábia, né? Se você guarda a palavra de Deus, então você se torna uma pessoa sábia. E se você ouve, guarda e pratica, então você vai ser edificado sobre a rocha, você vai ter fé, você vai demonstrar que ama, né? Jesus disse assim: vós vai provar que me ama se você guardar aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? Então, é tremenda a palavra de Deus. Então, eu convido você. Eu sei que as pessoas terão atividade no sábado, né? Não vai, de repente, tem gente que até parou de acompanhar tudo, mas deixa ligado lá, né? Fazendo o teu almoço, fazendo o teu café, tá dirigindo no carro, deixa lá aberto lá, a palavra sendo liberada, né? Porque por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, a gente está fazendo porque ele é que é o centro de tudo, Jesus é a razão de tudo. Então, te convido a participar e ore por nós também, para que o Senhor nos dê força, graça e misericórdia para a gente conseguir essa leitura. Amém. E foi através da palavra que tudo isso aqui aconteceu. Amém? Amém. Gente, muito obrigada. Foi uma bênção estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo estar aqui com o Saulo. Obrigado. E o Saulo? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que tenha contribuído, né? Acrescentado para aumentar cada vez mais a fé, o conhecimento de vocês, para despertar, né, a chama, porque precisa manter acesa a chama de vocês, né, para que vocês possam se aproximar cada vez mais de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos buscá-lo continuamente, nós necessitamos disso, gente. Então, olha só, muito obrigada, que o Senhor esteja com cada um de vocês, que o Senhor esteja na vida de vocês, na casa de vocês, que Deus abençoe a todos vocês e dê um final de semana abençoado, abençoado a todos, a você e a toda a sua família. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.